Muita gente que está aqui porque já acompanha o Petit Jornal de outras datas, tem gente que está aqui descobrindo o Petit Jornal, ouvindo a gente pela primeira vez, só para contar de forma muito breve, né, o nosso histórico. Eu e o Daniel, a gente já trabalha junto há muito tempo, né, Daniel? Tenho que 12 anos, 13 anos. Mais do que eu gostaria de lembrar. Mais do que a gente gostaria, por isso que a gente esquece, né? A gente faz questão de esquecer o tempo que a gente se atura. E no ano de 2016, a gente resolveu que era um bom momento para a gente começar a pensar numa outra forma de produzir conhecimento. E a gente criou o podcast, que é o Petit Jornal. Quem conhece sabe que o nosso objetivo é sempre fazer áudios de até 5 minutos, né, para falar sobre assuntos de atualidade. Né? O Daniel sempre consegue, eu não consigo, mas a gente fica ali, né, normalmente entre 5 e 10 minutos para cada áudio. A gente tem paralelamente o bate-papo, né, em que eu e o Daniel a gente comenta conjuntamente assuntos da semana durante mais alguns minutos, e já era uma vontade nossa de há algum tempo fazer algo um pouco mais estruturado, algo maior, de algum tema que realmente a gente pudesse contribuir, colaborar. E para quem está ouvindo agora a gente, é importante que vocês saibam que a nossa intenção é fazer isso mais vezes, né? A gente ter outras oportunidades de dar aulas, eventualmente cursos. Então vai ser algo que a gente fatalmente vai acabar fomentando outras vezes. Aquela coisa, né? Quando a gente tem um problema técnico como esse, a gente acaba também aprendendo como evitá-los no futuro. Então é um aprendizado importante também. Então obrigado a vocês todos que estão aqui, porque vocês estão fazendo parte de um início de trabalho que a gente quer fazer várias outras vezes. E, assim, no meio de uma crise como essa que a gente está vivendo, do coronavírus, a gente acha que a gente tem um pouquinho a dizer, e deixando claro que a nossa intenção não é falar sobre a questão sanitária. A gente não sabe nada sobre a questão A gente nem é habilitado para falar da questão sanitária, né? Nós vamos falar apenas das questões de política, né? De política internacional em particular e de economia. Então, assim, vocês não vão ouvir a gente falar aqui a quantidade de mortos, como é que a infecção se dá, como é que é, Achatamento da Daniel? curva, Achatamento achatamento da curva. Isolamento vertical, horizontal. Agora, qual foi o último que apareceu, cara? Transversal? É Diagonal? diagonal. A gente não vai falar esse tipo de coisa porque a gente não sabe falar sobre isso, não é a nossa área, não é isso que a gente pode contribuir. Se vocês quiserem ouvir alguma coisa sobre isso, vão procurar o Átila. Né? O Átila tem feito um trabalho brilhante, inclusive, né, um excelente comunicador para falar sobre essas coisas. Nosso objetivo aqui é mais falar sobre como é que essa crise pela qual a gente está, né, que a gente está enfrentando agora, modifica o cenário internacional do ponto de vista político e econômico. Né? E eu acho que a gente tem um consenso aqui, né, Daniel, de que o mundo sai completamente diferente dessa crise. Né? Nada será como antes do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Aqui a gente vai fazer um certo exercício para tentar imaginar como que muda e trazer alguns dados para vocês, deixando claro que a gente está vivendo um momento inédito, a gente nunca passou por nada parecido com isso, mas é importante que a gente tente imaginar ao menos como é que esse mundo se reergue, não, como é que ele se reconstrói depois da crise, né, Daniel? Eu acho que às vezes as pessoas podem pensar, puxa, mas não é a primeira pandemia que o mundo enfrenta e certamente não será a pandemia com maior mortalidade. Como é que isso é algo inédito? É algo inédito porque a gente está falando de um mundo absolutamente globalizado e integrado, isso é novo, e onde você teve um espalhamento do vírus numa velocidade muito significativa, e claro que isso tem impactos políticos e econômicos absolutamente diferentes do que aconteceu em pandemias anteriores, né? A última pandemia realmente de expressão é a gripe espanhola, todo mundo sabe disso, ela aconteceu há 100 anos. Né? O mundo há 100 anos era completamente diferente, o mundo há 100 anos não tinha uma economia integrada como tem hoje, o mundo há 100 anos não tinha os organismos multilaterais que tem hoje. Então, sim, o momento que a gente está vivendo hoje é absolutamente singular e diferente de qualquer outra coisa que a gente jamais tenha vivido. Aí eu coloquei na tela aí, Daniel, você deve estar vendo, o pessoal deve estar vendo também, um gráfico que eu encontrei que é com as grandes pandemias, né, os grandes momentos de doença. E a gente vai ver que, se vocês procurarem no cantinho inferior, no meio lá embaixo, né, no meio do gráfico, tem a Covid-19. Ele está pouquinho, né? Na época estava 45.500, né? São dados do iniciozinho na verdade, final de março, início de abril, né? Projetado, chamado. Dá para ver que é muito pequenininho diante de outras, né? Se a gente voltar bastante na história lá, a bolona preta lá no fundo, né? Que é a peste negra, né? A peste bubônica, que vai de 1347 a 1351, matou 200 milhões de pessoas. A Covid-19 vai chegar nem perto disso. Enfim, ainda bem. Né? Basicamente porque a gente já tem uma série de avanços médicos, né, de controle e tal, a gente vai falar bastante sobre isso. E a última grande pandemia, o Daniel falou sobre a gripe espanhola, que está ali estimando entre 40 e 50 milhões de mortos. Depois dela tem o vírus HIV, né, que também é considerado uma pandemia. Lembrando que pandemia é uma doença que se espalha, né, que
cresce ao mesmo tempo em todos os continentes. O HIV já matou entre 25 e 35 milhões de pessoas, só que espalhado no tempo. Essa é a diferença dessas grandes pandemias sobre as quais a gente está falando. A gripe espanhola, por exemplo, matou cerca de 50 milhões de pessoas em cerca de um ano e pouquinho. A Covid-19 também. Né? A gente está nesse desespero. Aí, Daniel, a gente estava lembrando ontem, né? Quanto tempo parece que mataram o Soleimani, por exemplo, né? Parece que passou uma vida inteira, porque a gente está vendo muito intensamente essa questão da doença em muito pouco tempo. E o que é A gente está fundamental é... a gente está vivendo muito intensamente, até porque é um dia de cada vez, né? Então, você tem novidades surgindo no horizonte o tempo inteiro e tensões causadas justamente por essas novidades que vão aparecendo. Então, são pessoas que eventualmente são internadas, é o número de mortos que é modificado, são chefes de Estado que eventualmente são internados, quer dizer, a coisa muda muito rapidamente e isso vai gerando esse sentimento de que nós estamos vivendo um período bastante alongado e que tudo que aconteceu lá com o Soleimani há pouquíssimo tempo atrás, há poucas semanas atrás, na realidade parece que foi há um século atrás, né? Foi início de janeiro, né? Assim, então, isso normalmente, para a história, é pouquíssimo tempo, é nada. E parece realmente faz muito tempo. Mas aí, Daniel, a primeira coisa que eu queria deixar claro, quando a gente olha para esse gráfico que eu coloquei na tela aí, é que a história da humanidade ela é marcada de fato por doenças. Assim, as doenças elas fazem parte da nossa história e a gente já teve várias grandes doenças que mataram muita gente, né? Então, é algo que faz parte da maneira pela qual a gente entende a história. Inclusive, com um impacto muito grande no fenômeno mais das relações internacionais, que é o mais dramático de todos, que são as guerras. E quando a gente olha para as guerras, quando a gente pensa nas guerras, elas são muitíssimo impactadas pelos conflitos. Então, eu estou pegando isso aqui porque quando a gente olha para as relações internacionais, não tem nada que seja mais central do que as guerras. E nas guerras, por exemplo, a questão sanitária, a questão das grandes doenças, ela é sempre muito fundamental, tanto no sentido de abreviar os conflitos. Então, alguns conflitos se tornaram mais curtos por conta de conflitos, e outros conflitos se alongaram. Aí depende muito da característica do conflito, da característica da doença, mas tem alguns exemplos aqui, né? E o Daniel também fala bastante sobre isso, e, na verdade, aqui um termo que é utilizado, às vezes vocês podem ouvir falar nesse termo, a gente costuma chamar a doença de o terceiro exército, né? Porque a gente tem, normalmente, a figura de dois exércitos, um lutando contra o outro, e o terceiro exército, ele mata todo mundo. Ele mata os dois lados da trincheira. Pois é, e são incontáveis os casos de guerras onde mais pessoas morreram por conta de doenças, de pandemias, do que efetivamente mortas pelo exército inimigo. Então, por isso que não há nenhum exagero em termos de relações internacionais você colocar muitas vezes as doenças e a pandemia como o terceiro exército. Aliás, um ótimo exemplo disso é a própria Primeira Guerra Mundial, onde você teve A gente vai muito chegar lá. Eu mais vou trazer gente... alguns exemplos aqui para a gente chegar na Primeira Guerra Mundial, porque é sempre um exemplo fundamental. Dá uma olhada, Daniel, como é que a gente chega lá. Quando a gente fala sobre uma das guerras mais conhecidas, né, porque foi o momento no qual se começou a escrever muito sobre os conflitos, foi a Guerra do Peloponeso. A gente está falando aqui sobre o século V a.C., só para a gente ver como é que faz 2.500 e tantos anos, né, e mesmo assim, lá já fazia uma diferença enorme. Um dos comandantes mais importantes de Atenas, Daniel, que era o Péricles, morreu de uma doença, que não sabe exatamente qual era, mas foi uma dessas doenças que se disseminou grandemente, e a grande potência da época era Atenas, e cerca de um terço da população ateniense, que era a grande potência da época, morreu de uma dessas doenças que se espalha, uma dessas viroses que se espalha. Mais uma vez, não se tem certeza de qual era, mas imagina, você estava matando o grande comandante de Atenas e uma parte muito significativa da população ateniense. Muda a história da Grécia Antiga, né? Muda a história, portanto, da humanidade. A gente conta a história de forma diferente a partir da Guerra do Peloponeso. A mesma coisa acontece quando a gente fala sobre as guerras napoleônicas. Aqui um dado inacreditável, né? A gente está falando aqui sobre as guerras do final do século XVIII, início do século XIX. Quando a gente fala sobre o exército britânico, morreram 8 vezes mais britânicos de doenças associadas ao conflito, né? Então doenças como disenteria, né, virose e tal, do que nos Cólera conflitos em matava si. muito nas guerras napoleônicas também. Olha, Cólera matava imagina, muito nas guerras 8 vezes napoleônicas. mais, Daniel. Para cada soldado que morria tomando tiro de francês, 7 morriam, né, na verdade 8 morriam, de doenças associadas às condições precárias do conflito. A mesma coisa acontece quando a gente fala sobre a Guerra Civil Americana. Né, estima-se que 2/3 dos mortos na Guerra Civil Americana morreram de doenças. Então, tanto soldados do sul que iam para o norte absolutamente desequipados, então pegavam muito frio e tal, e morriam de uma série de doenças associadas ao conflito, as péssimas condições sanitárias durante a época do conflito, assim como soldados do norte que iam para o sul muito úmido, muito quente, com pouca água,
e também morriam. Então, 2/3 dos soldados, estima-se cerca de 600 mil pessoas que morreram na Guerra Civil Americana, 2/3 morreram de doenças. E como você estava falando, Daniel, a Primeira Guerra Mundial, outro grande exemplo, inclusive com o presidente brasileiro, né, Daniel, que morreu na época da Primeira Guerra Mundial de gripe espanhola É, também, né? o Rodrigues Alves já tinha sido presidente do Brasil entre 1902 e 1906, e na eleição de 1918, o Rodrigues Alves acabou sendo eleito mais uma vez, vencendo o Rui Barbosa. Só que ele adoeceu justamente com a gripe espanhola. O vice, o Delfim Moreira, acabou tomando posse, e durante realmente as semanas que se seguiram, já em janeiro de 1919, o Rodrigues Alves vem a falecer, o que leva, inclusive, à convocação de novas eleições, uma vez que o cargo tinha ficado vago antes da primeira metade do mandato, e era o que a Constituição de 1891 estabelecia. Mas é só para ilustrar que a gente está falando de uma pandemia em 1918, na verdade para 1919, onde até o presidente eleito do Brasil, que já era um homem idoso, é verdade, mas ele acabou falecendo e não conseguiu assumir o cargo mais uma vez, por um segundo mandato. Aliás, um dos homens mais importantes desse período aí pegou a gripe espanhola, né? Que foi o Woodrow Wilson. Ele não morreu de gripe espanhola, morreu alguns anos depois, por outras complicações, mas ele chegou a contrair a gripe espanhola. Então a gente está Como tá presidente dos vendo Estados Unidos, né? dos Estados Na Unidos, época que ele estava no exatamente. cargo, como presidente dos Exatamente, Estados no Unidos. cargo. As negociações no final da guerra, inclusive, ele não participou, né? Ele não tinha forças para participar das negociações que encerraram a guerra. Lembrando que ele foi importantíssimo para a construção do cenário do pós-Primeira Guerra Mundial, né? Então, a criação da Liga das Nações, toda aquela reestruturação do sistema internacional, o Wilson ele foi fundamental, mas nas negociações imediatamente do final da Primeira Guerra Mundial e depois da Primeira Guerra Mundial, ele não participou. Aliás, os próprios soldados brasileiros foram para a guerra, né? Eles saíram daqui em meados de 1918. Teve um surto de gripe espanhola nos navios, né? Os navios da Marinha Brasileira que estavam indo para a guerra, pararam em Dakar, né? na costa africana, no Senegal, e foram chegar, na verdade, na Europa, né? Efetivamente, para o conflito, no dia 10 de novembro de 1918. E o armistício foi assinado no dia 11, então no dia seguinte. Então o Brasil chegou atrasado na Primeira Guerra Mundial por conta também de um surto de gripe espanhola nos navios brasileiros. Então dá para a gente perceber Até que porque, é um símbolo da época. até porque o governo brasileiro resolveu mandar uma nova tripulação para os navios, justamente porque a maior parte da tripulação original não tinha condições mais de seguir viagem, porque ou havia falecido com a gripe espanhola ou estava muito doente. Então a gente está vendo uma doença como essa, né, da gripe espanhola, que é um símbolo daquele período, um símbolo de conflito. Então uma das coisas que mais levou ao espalhamento da gripe espanhola foi exatamente o fato de que eram soldados que, no momento em que adoeciam muito, eram colocados em trens e levados para hospitais de campanha. Agora, isso levava a uma disseminação automática e gigantesca do vírus, que se espalhou por praticamente todos os países do mundo. Então, a gente está falando aí numa estimativa de cerca de 50 milhões de mortos. Basta dizer que a gente está falando de um vírus que você deveria tratar com isolamento, e justamente o que você fazia era confinar todos os doentes no mesmo lugar e junto com pessoas sadias, e claro que isso não acabava bem, né? Em trem, você imagina, a distância que você tem entre os soldados num trem é nenhuma, né? No E ambiente muitos fechado. soldados, no ambiente fechado, e muitos soldados, quando estavam assintomáticos ou estavam com sintomas leves, permaneciam na frente de batalha. Quanto mais você permanece na frente de batalha, mais você está disseminando o vírus, inclusive entre as fileiras inimigas, né? Então você às vezes tem uma batalha e você chega perto de alguém que está moribundo e que está infectado, aquilo contamina, portanto, todos os exércitos que participam do conflito. Agora, olhando para isso, Daniel, uma coisa que chama atenção é que a particularidade da gripe espanhola foi a Primeira Guerra Mundial. Ela é decisiva para a gente conseguir imaginar a proporção que ela toma. Qual é a particularidade desse agora, né, do coronavírus, né, da Covid-19? Por que ela se dissemina tanto? Então, quais são as condições fundamentais? E o grande ponto, você já falou lá no início, que eu acho que é o ponto crucial, é que a gente está vivendo um período de um mundo muito globalizado. A globalização, só para a gente um termo que a gente fala muito, né, mas às vezes tem pouca definição. A globalização é a intensificação dos fluxos, né? Então, pessoas viajando, bens viajando, fronteiras cada vez mais porosas, as pessoas têm uma liberdade muito grande para viajar, seja turismo, seja negócio, seja como investimentos. Isso, após a Guerra Fria, principalmente, englobou de fato o mundo inteiro. Então, todo mundo está englobado e cada vez mais. Mesmo países que durante muito tempo eram muito fechados, historicamente muito fechados, como a China, por exemplo,
são um símbolo de facilidade de trânsito atualmente. O Daniel mesmo foi para a China não faz muito tempo, me mandou fotos com caps comunistas lá, fiquei até preocupado, né, Daniel, se de repente podia acontecer alguma coisa com você ao tentar voltar para o Brasil e tal, mas aparentemente, né, ficou tudo bem. Mas quando a gente fala, por exemplo, em alguém que queira investir, alguém que queira produzir, alguém que queira consumir, a China é naturalmente um destino muito fácil, né, muito acessível atualmente. Isso faz com que um vírus, portanto, que surja na China, acaba se espalhando muito. E a gente está falando sobre, quando a gente olha por onde se espalhou, a gente vai ver que se espalhou primeiro exatamente pelas regiões mais globalizadas do mundo. Então a China, que é o país que mais faz comércio no mundo atualmente, depois chega na Europa Ocidental, depois chega nos Estados Unidos. E quando chega nos Estados Unidos, chega onde? Né? Na costa oeste. Que a gente está falando ali sobre a região que tem mais contato com a China. E quando a gente fala sobre a primeira grande cidade muito impactada pelo coronavírus, a gente está falando sobre Nova York, que talvez seja a cidade mais globalizada do mundo. Né? Ou seja, a gente está falando de uma pandemia que tem a marca da globalização, né? Quando você coloca aquele mapa de número de casos, você observa claramente que os países mais globalizados são justamente aqueles que têm mais casos, pelo menos até agora, e que os países menos globalizados têm menos casos. Se você pegar ali países da África ou mesmo da América Latina, até recentemente, a gente está falando de países que têm uma integração menor na comunidade internacional, são menos globalizados e, nesse caso especificamente, acabaram sendo não inicialmente impactados pela pandemia, uma pandemia que acabou ficando marcada, pelo menos em seu início, de ser uma pandemia da globalização e por atingir mais fortemente os países mais globalizados. E, aliás, quando chega no Brasil, chega em qual cidade, né, Daniel? Em São Paulo, claro, a São cidade Paulo, mais que globalizada do Brasil. a cidade mais globalizada. Agora, isso significa que não vai chegar nas outras regiões que são menos globalizadas? Vai. Não, Como tudo claro na que não. globalização, vai chegar depois. Né? Então, Claro. essa é a preocupação que a gente tem que ter, que não é que vai parar, é que vai chegar mais lentamente porque menos pessoas vão para o Iêmen, porque o Iêmen está em guerra. Mas agora, já chegou no Iêmen, né? Vai chegar devagar, vai demorar mais para ser identificado, mas eventualmente vai chegar. Né? Então, esse é um ponto importante. Então, a globalização, né, com o aumento da integração e dos fluxos, então, cada vez mais pessoas indo e vindo, né, cada vez mais necessário, e um trânsito cada vez mais fácil de pessoas, fronteiras porosas. Até a década de 1980, era muito difícil viajar. Né? Você viajar para destinos muito fáceis. Você ia para os Estados Unidos, para a Europa, para a Argentina. Agora, muito dificilmente você ia fazer uma viagem de aventura para algum lugar exótico. E tal. Atualmente é fácil, é simples você fazê-lo. Isso nos traz, portanto, para um cenário atual que, mais uma vez, é a marca dessa crise sanitária agora, quando a gente olha para a organização do sistema internacional, que é de uma globalização muito acelerada. E aí, Daniel, normalmente a globalização ela vem com uma contrapartida, que é essa globalização ela nos traz também o multilateralismo. Eu acho que essa é a palavra que talvez mais vá aparecer aqui ao longo da minha fala. O que é multilateralismo? Multilateralismo é um processo de tomada de decisões no plano internacional que engloba todo mundo. Então, qual é o oposto de multilateralismo? Né? Você ter poucos estados que tomam as decisões sozinhos. Então, os países mais poderosos vão lá e tomam a decisão. Num sistema multilateral, você tenta incluir todo mundo. Não interessa se o país é mais poderoso ou menos poderoso, todo mundo vai participar, naturalmente com uma simetria. Quem é mais poderoso manda mais, quem é menos poderoso manda menos. Mas você achata um pouco essa diferença. Só que o que a gente tem visto ao longo dos últimos 10 anos, ou talvez até um pouco mais, né, Daniel, a partir da crise financeira de 2008, são críticas muito fortes à globalização. Então, se fala muito sobre os efeitos negativos da globalização, uma globalização que é concentradora, uma globalização que concentra muita riqueza em poucos países, em poucas regiões de poucos países, e, portanto, você passa a ter, da crise financeira para cá, da crise de 2008 para cá, uma intensificação dos discursos nacionalistas. Então, aquela velha ideia que a gente já conhece, de que a gente está cedendo soberania demais, a gente está cedendo o nosso poder de decidir, o nosso destino dentro do nosso país para entidades estrangeiras. E aí você pode colocar o nome que você quiser. Você pode chamar de ONU, pode chamar de União Europeia, pode chamar de NAFTA, você pode chamar daquilo que você bem entender. Mas existe um movimento internacional de reforço das soberanias e de diminuição dos aspectos associados à globalização, inclusive o multilateralismo. E aí dá para ver onde é que é o problema, né, Daniela? E é interessante que essa crítica ao multilateralismo, num certo sentido, ela ganhou muito eco justamente nos países ricos, né? O próprio Trump, num certo sentido, é fruto disso, o movimento do Brexit, quer dizer, você tinha aí um ceticismo muito grande em relação
aos movimentos de integração, ao multilateralismo, e os próprios países ricos acabaram sendo realmente uma caixa de ressonância desse processo que você está descrevendo. Acho que ninguém trabalhou mais para enfraquecer o multilateralismo nos últimos anos do que os próprios americanos, né? É porque, basicamente, assim, a gente começa a olhar um pouco para dentro de cada um dos países, né? Normalmente a gente está acostumado aqui do Brasil olhar para os Estados Unidos e falar assim, pô, os Estados Unidos são mega globalizados. O que começou a acontecer, e isso foi um dos elementos que levou, por exemplo, o Trump à presidência, é quando você olha para dentro dos Estados Unidos, você tem uma parte da população que é muito globalizada, que é o pessoal que trabalha na indústria da informática, da criação, do cinema, e esse pessoal ganha muito com a globalização, mas você tem uma massa muito grande de pessoas que, muito embora vivam no país mais globalizado de todos, se sentem excluídos da globalização. É esse É, cara que vota no Trump. É esse cara que fala assim, porra, a globalização tirou meu emprego. Porque eu trabalhava numa fábrica de carros aqui em Detroit e a globalização fez com que essa fábrica de carro fosse levada para o México. Fez com que a fábrica que eu trabalho aqui fosse levada para a China. Os Estados Unidos, ao contrário, às vezes, do que pode parecer, ele é um país bastante desigual no que diz respeito às suas regiões, né? Você tem realmente centros absolutamente integrados e globalizados, como é o caso da Califórnia, mas você tem lugares que estão muito atrasados. Até se você comparar alguns estados americanos com o Brasil, Uhum. E com os estados brasileiros, esses estados americanos ficam atrás dos estados brasileiros, particularmente os estados do sul e sudeste. Se você pegar estados como Montana, Nebraska, principalmente estados ali do meio oeste, que não por acaso são justamente eleitores do Donald Trump, são mais céticos em relação à globalização, eles acabam sendo justamente um terreno fértil para esse tipo de discurso anti-globalização. E aí, qual o problema disso, né? A gente vive uma crise que é causada pela globalização, mas que no momento que não vem acompanhada pelo multilateralismo. Qual seria o papel do multilateralismo num cenário como esse? O que a gente teria num cenário de multilateralismo seria exatamente a construção de alternativas integradas. Só para a gente ter um exemplo de momentos nos quais o multilateralismo vai ser construído, são exatamente momentos pós-guerra, que é o momento no qual existe um sentimento internacional de que se você não tiver cooperação, a situação vai ficar feia depois, né? A situação vai complicar muito depois. Então é um momento de trauma coletivo e os países falam assim, pô, eu até poderia mandar sozinho, eu sou a grande potência, eu até poderia mandar sozinho, mas é melhor não, né? É melhor eu me integrar com os demais. A Inglaterra fez isso, por exemplo, após as guerras napoleônicas e criou, por exemplo, o Congresso de Viena, né, em 1815. Então, a Inglaterra poderia perfeitamente dar as cartas sozinho, mas o pensamento dela se eu tento dar as cartas sozinho, o nível de instabilidade que eu vou ter vai ser tão grande que eu paro de fazer comércio, que eu paro de fazer investimento. Como uma grande potência comercial à época, o Reino Unido acha melhor fazer o Congresso de Viena e vai criar, portanto, um sistema que vai durar 100 anos, vai durar até a Primeira Guerra Mundial. Tem conflitos, claro que tem, mas são conflitos menores. A Inglaterra está o tempo todo ali usando o multilateralismo para fazer com que os estados dialoguem entre si. Outro momento que mostra exatamente essa tentativa é logo depois da Primeira Guerra Mundial, quando a gente tenta criar a Liga das Nações. É a primeira tentativa de fazer uma organização internacional e, reparem, bancada exatamente para aqueles países que foram os mais atingidos pela Primeira Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, que é curioso, né, Daniel, que os Estados Unidos sugeriram a Liga das Nações, mas nunca ingressaram na própria Liga, exatamente por um movimento nacionalista do Congresso, anti-globalização do Congresso, anti-multilateralismo do Congresso, e o resultado a gente viu. A Liga das Nações ruiu e a gente acabou tendo, portanto, uma Segunda Guerra Mundial, que é exatamente o que leva à criação da ONU no ano de 1945. Então, o período que vai de 1945 para cá é o período que a gente vai ver mais multilateralismo na história da humanidade. E qual é a diferença que isso faz? Quando a gente fala sobre esse período de multilateralismo, a gente está criando uma série de mecanismos exatamente para tentar superar crises como guerras ou como pandemias. Então, o cenário que a gente vai encontrar é exatamente a construção desse multilateralismo. Pois é, em relação à crise de 2008, me parece interessante observar que ela é uma crise que foi enfrentada em grande medida de forma integrada, né? Sim. Eu lembro das reuniões dos bancos centrais dos países ricos adotando medidas de forma conjunta. Eu lembro de uma série de movimentos realmente para tentar enfrentar os efeitos da crise de 2008 de forma coordenada, que é algo completamente diferente do que a gente está vendo no atual momento da pandemia do coronavírus, né? Se vocês observarem, cada país está enfrentando de uma forma completamente diferente.
tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista econômico, e isso não é bom, né? Porque realmente o ideal é que você tivesse um mínimo de coordenação num momento como esse, mas como você estava destacando, a fragilidade do multilateralismo acaba não permitindo uma alternativa mais coordenada, né? Pois é, e na verdade quando a gente olha para a história da humanidade, Daniel, é hábito que a gente fale sobre Segunda Guerra Mundial, crise dos mísseis, mais recentemente a gente falaria sobre, né, o 11 de setembro, né, são marcos importantes. E eu acho que um marco que às vezes a gente não coloca tanto na história é a crise de 2008, exatamente porque ela marca o fim de uma era que vem desde lá de 1945, que é uma certa crença generalizada no multilateralismo. O multilateralismo é bom, a globalização ela traz malefícios, mas os benefícios da globalização superam os malefícios. Há um sentimento generalizado de que globalização e multilateralismo trazem um saco de maldades, tem um monte de coisa ruim. Então, discursos nacionalistas que a gente tem visto nos Estados Unidos, no próprio Brasil, na Hungria, na Itália, são todos discursos de muita desconfiança. E essa desconfiança está ancorada na crise de 2008, que é, olha aí o sistema que vocês defendiam. O sistema quebrou. E quando o sistema quebrou, que foram os bancos que quebraram, que foi o Fundo Monetário Internacional que quebrou, que foram as grandes economias que quebraram, quem perdeu o emprego fui eu. E eu que não tenho nada a ver com isso, eu que não tenho nem dinheiro no banco direito, fui eu que perdi o emprego. Então, a partir de agora, eu não quero mais votar em nenhum desses, o discurso, né? Desses canalhas que defendem globalização e multilateralismo. Então, a crise de 2008 ela é sintomática para isso. E isso é absolutamente curioso, né? Porque, num certo sentido, o multilateralismo foi fundamental para que a crise de 2008 não se tornasse ainda mais grave, mas a crise de 2008, num certo sentido, é a raiz do desmonte do multilateralismo nos 10 anos seguintes. E isso eu acho, no mínimo, bastante curioso, mas é como as pessoas percebem, como as pessoas percebem realmente a dinâmica de funcionamento e o impacto das crises sobre a vida delas. Isso aí. Então, a gente chega no momento atual com questionamentos muito grandes à globalização, com movimentos nacionalistas importantes, né, que foi o que a gente escreveu até agora, e a gente tem um momento de renascimento da geopolítica. Né? Por que eu falo de renascimento da geopolítica? Quando a gente pensa em geopolítica, o que é geopolítica, para começar? Né? Só para a gente começar a falar sobre isso. A geopolítica é a relação de poder e território. Então, essa é uma relação histórica. Quando a gente fala sobre guerras napoleônicas, quando a gente fala sobre as guerras mundiais, essa é uma relação muito forte. E que até o período da Guerra Fria era muito marcada. Né? Territórios capitalistas, territórios socialistas, você tem o Muro de Berlim, que é muito claro, uma questão geopolítica e tal. E no momento de intensificação da globalização, a gente meio que deu de ombros para a geopolítica. Né? A gente falou assim, isso aí acabou. Esse negócio de território não importa mais. Né? Você vai poder falar isso melhor que eu. Né? A partir do momento que você pode tirar sua fábrica de qualquer lugar e levar para qualquer lugar e a pessoa vai consumir de qualquer lugar aquilo que você está vendendo, o território ele passa a importar muito pouco. E o que a gente tem visto ao longo dos últimos 10 anos é, ao mesmo tempo em que há questionamentos da globalização e uma ascensão do nacionalismo, a geopolítica ela volta. Aí tem Rússia invadindo a Crimeia, você tem guerra na Síria, guerra no Iêmen, guerra no Iraque, guerra no Afeganistão. São todas questões geopolíticas que começam a ganhar muro entre Estados Unidos e México. É uma questão geopolítica claríssima. Né? Então a geopolítica ela volta à tona. É nesse cenário desesperador que a gente tem uma das maiores crises sanitárias da história, em que a gente está mais despido de condições de responder a uma crise como essa coletivamente. Onde cada um está puxando para um lado, cada um está fazendo o isolamento da forma que acha melhor, cada um está enfrentando os efeitos econômicos da maneira que acha melhor, os países não se falam, os governos não interagem. E realmente, nesse sentido, é bastante angustiante, porque a eficácia de soluções coordenadas seria, sem dúvida alguma, muito maior num momento como esse, mas não existem canais para isso, né? Não existem canais de diálogo, não existem fóruns para isso. Então, Quem deveria fazer muita dificuldade. Quem deveria fazer esse meio de campo seria exatamente as instituições multilaterais. Aí, se você for dar uma pesquisada, o que você fala sobre a OMS, por exemplo, né? Já tem acusações contra o diretor-geral, questão de corrupção, um monte de fake news sendo criadas exatamente para fomentar discurso nacionalista, né? Que são bastante relevantes. Então, a crise do multilateralismo ela leva necessariamente uma dificuldade na coordenação de ações. Não tem como coordenar. Não tem instituições fortes para coordenar. Quero lembrar que no meio dessa crise toda, o governo dos Estados Unidos, por exemplo, que é um governo dessa via nacionalista, falou assim, no meio dessa crise toda a gente tem que cortar custos para conseguir direcionar recursos para a saúde, né, para uma questão de emergência, e a solução encontrada pelo Trump, proposta pelo Trump, foi cortar pela metade as verbas da OMS.
Aí você vê, é o momento que você mais precisa da OMS. É o momento da OMS fazer uma diferença brutal na vida das pessoas, no controle da pandemia, na difusão de informações, na coleta de dados. E a solução que é encontrada, a solução que é proposta é: vamos cortar pela metade os recursos que a gente cede para a OMS, ou seja, ela fica ainda mais limitada na sua capacidade de atuar. Então, a coordenação de ações ela fica praticamente inviabilizada. Dificuldade na difusão de informações. Então, assim, é difícil coletar os dados para você conseguir saber a real dimensão da coisa, e necessariamente isso vai acabar levando à busca por soluções nacionais, que foi exatamente o cenário que você pintou. Cada país está tentando uma política diferente, fazer uma coisa diferente, encontrando alternativas diferentes, ideias diferentes, e isso acaba fazendo com que, se você não tem uma integração, no momento em que, quero lembrar, que a gente já falou, na globalização é tudo muito integrado, essa solução é simplesmente inócua. Ela não ajuda a resolver. E isso leva, inclusive, a disputas narrativas importantíssimas, sobretudo por meio de 3 países. Estados Unidos, China e Rússia estão jogando, brincando de batata quente, cada um jogando a narrativa para cima dos outros. A China dizendo que não há provas de que o vírus surgiu na China. China, pelo amor de Deus, que não há provas de que surgiu na China e que talvez o vírus tenha sido levado para a China de propósito pelo exército americano, porque um soldado americano morreu sei lá onde. E os Estados Unidos chamam o negócio de vírus chinês, o que não ajuda também no enfrentamento da coisa. Quando você diz que a culpa é do outro, você não se coordena com o outro. E a Rússia disseminando desinformação para os 2 lados. Né? Então, a gente está falando sobre as 3 grandes potências da nossa era, que não conseguem se entender com relação à política concertada, uma política comum para enfrentar a crise. Enfrentar a crise num momento como esse, a relevância sobre a origem do vírus é nenhuma, né? Você pode até discutir isso em algum momento, mais para frente, etc. Eventualmente responsabilidades ou até práticas para que isso não se repita, mas no momento que a batata está quente, não adianta, né? Não é por aí. Na verdade, você tem que discutir isso, mas você tem que discutir isso depois. Né? Na hora, não adianta. Na hora você tem que ter coordenação de ações para conseguir enfrentar a coisa. E aí, uma questão que tem me angustiado muito ao longo dos últimos dias, que é: e se, Daniel, essa crise se repetir, uma crise parecida se repetir daqui a 10 anos? E se a crise se repetir daqui a 5 anos? E se essa crise acontecer uma vez por ano? E a grande questão, o grande ponto que eu quero trazer é: o mundo não está se preparando para responder essa crise melhor da próxima vez. Existe uma percepção de que a crise do coronavírus é um evento único. E pode ser que seja, mas pode ser que não seja. De novo, pode ser que demore 100 anos para a gente ter uma outra crise como essa. Mas simplesmente não dá para saber. Pode ser que no ano que vem, na Malásia, um porco entre em contato com um jacaré e você tem um vírus que passa de um para o outro e passa para o ser humano, você tenha outra devastação nesse sentido. Ou na Arábia Saudita, um camelo, né, que tem vírus que circulam dentro do camelo que são potencialmente perigosos para os seres humanos, isso comprovadamente. Quer dizer, existem vários riscos por aí, né? Você assistiu a live do Átila, né? Que falou sobre a MERS, e que tem um nível de mortalidade altíssima, né? De letalidade altíssima no ser humano. Como é que você faz se esse negócio se repetir? Porque qual é a ideia? No momento que a gente teve guerras, a gente criou sistemas políticos multilaterais posteriores para evitar que aquilo se repetisse. Porque a gente falou: essa guerra foi grande demais, as 2 guerras mundiais. Essa agora a gente está considerando que é um evento único e, portanto, não há necessidade de coordenação. Mas lembrando que, quando a gente fala sobre um evento como esse, é um evento que é devastador para todo mundo. Não interessa de onde veio. O fato é que é devastador para todo mundo. Então, há necessidade de mecanismo de resposta rápida, esse é um ponto crucial, e dados confiáveis. Temos que ter dados confiáveis. Esses dados confiáveis eles são dados pelo sistema multilateral. E, para encerrar, e a gente já começa a falar sobre economia, né, e daqui a pouco a gente vai para perguntas, como é que fica a reconstrução do mundo após essa crise? Como é que a gente pensa no mundo a partir daqui? A gente vai ter uma crise econômica severíssima, você vai falar sobre isso daqui a pouco, assim, incontornável, não tem muito jeito, talvez seja uma das maiores crises da história, né, da humanidade, né? Enfim, não precisa nem medir, né, o tamanho dessa crise, com crises sociais gravíssimas e com a construção de novos arranjos institucionais, porque necessariamente as coisas elas vão tentar se reajustar a partir de uma nova dinâmica política. Os estados vão começar a confiar ou desconfiar dos outros por outros motivos. Vai começar a haver uma desconfiança maior com relação à China, porque a China não controla o seu vírus. Vai começar a ter uma desconfiança maior com relação à Rússia, porque ela dissemina fake news. Vai ter uma desconfiança maior com relação aos Estados Unidos, porque
eles não deixam equipamentos médicos serem exportados para países aliados, né? Então, são novos arranjos institucionais que vão ser criados e com uma questão importantíssima que são os custos da crise e os custos da prevenção. Eu trouxe um ponto aqui, Daniel, não sei nem se você viu minha apresentação antes, mas já jogando a batata quente para você, que é o que custa mais? É você cuidar da crise depois que ela já aconteceu, ou você fazer, por exemplo, um projeto de saneamento para todos os países pobres para evitar que esse tipo de crise aconteça? Sem dúvida, o saneamento é mais barato, mas o grande problema é que a gente sempre aposta que uma nova crise como essa vai acontecer só daqui a 100 anos. E aí, se acontecer só daqui a 100 anos, é problema do próximo, né? Exatamente. Eu Esse é não o vou ponto. ter por que assumir esse custo agora e tal. Mas seria realmente o trabalhar para o saneamento dos países pobres. E a gente está falando sobre, mais uma vez, a gente espera que seja daqui a 100 anos, mas a gente simplesmente não tem como saber. Então, isso pode levar, inclusive, a um impacto nos sistemas políticos. Então, por exemplo, da Guerra Fria para cá, há meio que um consenso internacional de que democracias liberais capitalistas são melhores. E há uma série de motivos para tal. Só que é possível que depois dessa crise a gente olhe e fale assim, caramba, mas os países que enfrentaram melhor essa crise são países que têm mais Estado. Será que a gente não passa a ter um ressurgimento de determinados movimentos autoritários por aí? Quando a gente olha para a Hungria, por exemplo. A Hungria, assim, o Viktor Orbán aproveitou a crise para estabelecer uma série de medidas que são extremamente autoritárias. E qual é o discurso? Para enfrentar uma crise desse tamanho, eu preciso de mais poder. Né? A gente pode pensar em outros países. Né? O Zimbábue, por exemplo, baixou uma lei estabelecendo uma pena de 20 anos para pessoas que espalharem fake news com relação ao coronavírus. Sem uma definição sobre o que é fake news, sem uma definição de como é que isso funcionaria, 20 anos. Olha como é que isso dá poder para um Estado que pode se tornar ainda mais autoritário. A Rússia, por exemplo, colocou uma pena de 5 anos para pessoas que espalhem fake news. A Índia, com 1,3 bilhão de pessoas, fez um pedido para a Suprema Corte do país para demandar que qualquer notícia relacionada ao coronavírus tem que passar pelo governo. A Suprema Corte não autorizou, mas dá para ver que por conta disso, por conta do coronavírus, há uma tentativa de concentração de poder na mão do Estado, porque supostamente nós temos uma crise que precisa ser controlada, inclusive por conta do fluxo de informações. Ou Então, mesmo na Europa, democracia. né? Na Sim, Europa, se você pensar em democracias mais consolidadas, a restrição ao ir e vir, ela está gigantesca, né? Ela sim. está realmente atingindo níveis absolutamente impensáveis até um passado recente. E essas medidas todas que eu falei, Daniel, não tem prazo não, tá? Até quando? Não, não tem. É até a gente achar que tem que ter. Para você ter um Viktor Orbán se perpetuando no poder ao longo dos próximos 30 anos, dizendo que, não, mas vai que tem uma outra crise como essa. Né? Eu preciso estar aqui para controlar com mão firme meu Estado, porque senão as fake news podem rolar soltas, a gente passa a ter um problema de democracia em boa parte do mundo também. E aí, a minha conclusão, né, que o meu momento de pessimismo. Nós temos um dilema atualmente. E o dilema é a solução para crises como essa, vão ser daqui a 100 anos, 200 anos ou ano que vem, elas vão, na verdade, demandar soluções domésticas imediatas. Né? Então, os estados estão tomando medidas imediatas, domesticamente, sozinhos agora, cada um por si. Só que a solução, ela só vem com soluções, elas só são efetivas com soluções globais. E a gente tem um dilema. A gente vai buscar soluções globais que são efetivas, mas levando a uma concessão de soberania, uma concessão de poder por parte dos estados, ou a gente vai ter cada estado pensando por si só, tomando medidas domésticas, muitas vezes autoritárias e absolutamente voltadas para o público interno, e que, na prática, se uma nova crise como essa aparecer, elas vão ser absolutamente inefetivas. Porque, assim, o Viktor Orbán pode ter o poder que ele tiver. Se daqui a 3 anos a gente tiver uma outra crise como essa, vai ter um monte de húngaro pegando a doença do mesmo jeito. Não tem saída. Beleza. Acho que agora vamos para a minha parte aqui, né? Pegar a parte de economia. Vamos, Deixa eu vou trocar interromper meu aqui, compartilhamento aqui. Vamos. colocar aqui a parte de economia para a gente falar um pouquinho. Tá aparecendo aí direitinho? Tá.
Bom, gente, agora acho que chegou a hora de falar um pouco de economia. A parte que realmente interessa, né, Tanguy? Essa parte Isso, a parte política que, que você é teve a parte que falando até importa. agora, o que que aconteceu, multilateralismo, ninguém sabe o que é isso, não tem nenhuma importância. Vamos à Na parte que verdade, é igual show, né, efetivamente Daniel? Eu importa. tava abrindo o show pra estrela da parada, né? Exato, exato. Você estava Exato. fazendo aquele show de abertura, que é sempre aquela banda desconhecida e tal. Isso. Bom, quando a gente está falando da crise causada pelo coronavírus, acho que a primeira coisa a ser destacada é que ela não é uma crise econômica, né? Ela é uma crise sanitária que está tendo impactos econômicos absolutamente dramáticos e que ainda não estão totalmente mensurados, ninguém tem exata certeza da magnitude desses impactos. E claro, que quando a gente está falando de impactos econômicos, a nossa grande preocupação é em relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto. É sempre bom lembrar que quando a gente está falando de produto interno bruto, a gente está falando de um conceito que pode ser medido por três óticas diferentes, pode ser visto como somatório da produção de bens e serviços numa economia num determinado período de tempo, pode ser visto como somatório das demandas, né, por bens e serviços numa economia num determinado período de tempo, pode ser visto como somatório da renda dos agentes econômicos numa determinada economia num determinado período de tempo. Qualquer uma das três óticas te leva exatamente ao mesmo lugar. Né? Você pode calcular o PIB somando a produção, pode calcular o PIB somando a demanda, pode calcular o PIB somando a renda. A ideia é que se o produto foi produzido, alguém comprou, se alguém comprou, gerou renda para alguém. Né? Então você tem três óticas idênticas. E claro, se eu produzi e ninguém comprou, eu mesmo comprei, o que do ponto de vista econômico dá no mesmo. O que é particularmente dramático nesse contexto que a gente está tendo do coronavírus é o seguinte: em outras crises, em crises econômicas tradicionais, você costuma ter um descasamento entre oferta e demanda, e esse descasamento entre produção e demanda, entre oferta e demanda, acaba sendo corrigido justamente pelo contexto de crise. Das mais diferentes formas, a gente vai até comparar um pouquinho com a crise de 2008, com a crise de 29 na sequência, e eu acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro. Mas o fato é que a gente está falando de uma crise que não é econômica, tem origem numa pandemia que tem levado ao isolamento social nos mais diferentes países, que está causando, ao mesmo tempo, um desmoronamento da produção e da demanda. Uhum. Quer dizer, você está tendo a paralisação de indústrias, você está tendo a paralisação do comércio, a paralisação do setor de serviços, o comprometimento das pessoas no que diz respeito à sua capacidade de consumo, no que diz respeito às empresas, à sua capacidade de investimento. Então, dentro de um contexto como esse, o que acaba acontecendo na prática é que você está tendo literalmente um desmoronamento da economia, e isso é absolutamente singular e nunca aconteceu dessa forma. Em outros momentos, você tinha um desmoronamento da demanda, que puxava a produção, ou então um desmoronamento da produção, que puxava a demanda. Mas nesse caso, não, são os dois que estão desmoronando ao mesmo tempo. E Então, nesse Daniel, sentido, o raciocínio que a gente pode fazer aqui, então, é todo mundo que está tentando analisar essa crise, olhando para a resposta a crises anteriores, necessariamente vai errar, porque as variáveis são completamente diferentes. sem dúvida, sem dúvida. Se você pegar, por exemplo, o modelo keynesiano, que é justamente aquela ideia de que, olha, que foi construído dentro de um contexto de crise de 29, onde você tinha excesso de produção e aí bastava fomentar a demanda para resolver o problema, não dá para ser a solução dessa crise, pelo menos não nesse momento. Quer dizer, como é que eu vou fomentar a demanda se as pessoas não podem sair de casa? Como é que eu vou fomentar a demanda se o comércio está fechado? Como é que eu vou fomentar a demanda se a produção não tem como atender a essa demanda que foi fomentada? Então, por isso que as diferentes políticas ao redor do mundo, elas estão se concentrando em transferências de renda, em políticas sociais, para manter as pessoas comendo e pagando as suas contas minimamente. Mas não é realmente um keynesianismo clássico, onde você, dentro de um contexto de crise, fomentaria a demanda estimularia a produção, que geraria mais demanda, que estimularia a produção, e a roda da economia começaria a girar. Dentro de um contexto de coronavírus, dentro de um contexto de isolamento social, isso não é possível. Isso não é possível. Assim como também não é possível interpretar essa crise pelos modelos mais liberais, mais ortodoxos, acreditando que você vai ter uma solução via mercado. Não dá para acreditar numa solução via mercado quando você é atingido por um meteoro, né? Você está falando de algo absolutamente fora do padrão, fora de qualquer tipo de referência dentro desses arcabouços teóricos tradicionais. Sendo bem claro, a gente nunca teve a construção de uma teoria econômica para o enfrentamento de uma pandemia. Uhum. A gente teve a construção de uma teoria, e esses arcabouços são, em grande medida, posteriores à gripe espanhola, e ninguém nunca pensou, puxa, vamos construir aqui uma teoria caso aconteça uma pandemia, porque nós vamos fazer isolamento horizontal. O que fazemos diante de um cenário como esse? Isso não aconteceu.
Então, se nós pensarmos aqui no PIB brasileiro pela ótica da demanda, o consumo das famílias, mais o investimento das empresas, mais os gastos do governo, mais as exportações de bens e serviços, menos as importações de bens e serviços, o caso do Brasil em particular é de um país muito dependente do consumo. O consumo representa mais de 60% do PIB do Brasil e o consumo praticamente evapora e desaparece dentro de um contexto de isolamento. Claro que você pode consumir pela internet, claro que você vai consumir do supermercado, vai consumir da farmácia, daqueles serviços essenciais que ainda estão funcionando, mas o grosso do seu consumo, ele acaba não acontecendo. Então, de forma relativamente rápida, você tem uma redução do PIB brasileiro, um encolhimento do PIB brasileiro, que acaba sendo acompanhado pelo encolhimento do investimento. Investimento que são as firmas comprando fatores de produção, contratando pessoas, comprando insumos para produzir. Quer dizer, o consumo está desmoronando e o investimento está desmoronando também, porque as empresas estão fechadas e o consumo está inviabilizado. Fala. E você sempre fala sobre a expectativa futura, né? Que a pessoa investe se ela tem a expectativa de que as coisas vão melhorar. Só que nesse momento, como ninguém no planeta Terra, né? Ninguém no mundo sabe quando é que essa crise termina, é muito difícil imaginar que alguém volta a investir no Brasil, em qualquer outro lugar, no próximo, sei lá, no próximo ano. Pelo menos até o final do ano, eu acho improvável, realmente, ou pelo menos enquanto você tiver um mínimo de definição do quadro do que vai acontecer num futuro próximo. Quer dizer, se você olhar para esses agregados, você diz, eu vou investir para vender para quem, né? Eu vou investir dentro... Aliás, eu vou investir contratando quem? Se a pessoa não pode nem sequer sair de casa, ou eu não vou ter o fornecedor, porque o fornecedor está em isolamento horizontal e, consequentemente, está proibido de produzir. Se a gente olha para essa identidade do PIB pela ótica da demanda, você vê que o consumo está desabando, o investimento está desabando, as exportações estão desabando e as importações estão desabando. A única coisa que você pode Daniel, fazer é aumentar o gasto. E só para acrescentar uma coisa, só para piorar a situação, quando a gente fala sobre as exportações que estão desabando, uma das coisas que poderia ainda ser exportada pelo Brasil seria o petróleo, né? Que é um dos produtos que o Brasil exporta. No meio dessa crise toda, a cotação do petróleo está em queda livre por conta da briga lá entre Rússia e Arábia Saudita, né? Embora na última semana Donald Trump tenha soltado um tweet dizendo que Rússia e Arábia Saudita chegaram a um acordo que em breve, muito em breve, anunciarão esse acordo. Isso já foi suficiente para o petróleo dar uma subidinha. O acordo ainda não apareceu, né? Mas o Trump prometeu, e eu achei muito interessante que ele disse no tweet, eu falei com meu bom amigo Mohammed bin Salman, amigo do MBS. Tá bom. Enfim, mas o que eu quero colocar é que isso é bastante angustiante, né? Porque você vai tendo um desmoronamento e um desmoronamento rápido. E para piorar, no caso do Brasil, as pessoas no Brasil têm níveis de poupança em padrão internacional muito baixo. Em termos de poupança em proporção do PIB, o Brasil é o 136º, ou seja, tem 135 países com poupança em proporção do PIB maior do que a do Brasil. Ou seja, dentro de uma sociedade onde as pessoas não poupam, a capacidade de consumo delas desaparece porque elas estão desempregadas ou então porque elas trabalham na informalidade e elas não têm reserva para continuar consumindo. E isso é que é muito angustiante no caso do Brasil e o impacto no caso brasileiro tende a ser até um pouco mais rápido, justamente por conta da falta de poupança. Os brasileiros não têm cultura de poupança e isso nos mais diferentes níveis sociais, níveis mais altos, mais baixos. Realmente a falta de cultura de poupança no Brasil é muito grande. Outros países, outros povos com mais poupança aguentam um pouco mais, mas no Brasil, infelizmente, não é o caso. Se a gente pegar e colocar aqui em perspectiva realmente essas duas grandes crises que aconteceram num passado recente, a crise de 29 é uma crise econômica, é uma crise causada pelos excessos dos anos 20, pelo excesso de expansão de produção, o excesso de especulação no mercado financeiro, o excesso de crédito que foi concedido para as empresas e para as pessoas. Consequentemente, se a produção cresceu mais rapidamente do que a demanda, você tem excesso de oferta e escassez de demanda. Isso, em algum momento, vai desestimular as empresas a produzir, vai fazer com que essas empresas venham a despedir pessoas que param de consumir, fazendo com que as empresas produzam ainda menos, entrando num processo que se retroalimenta. Com isso, você tem a formação de estoques elevados, e é isso que dispara o gatilho realmente de queda da produção e de demissão de pessoas, o que faz com que a crise se retroalimente. O que eu quero colocar é que a crise de 29 ela é, ainda mais quando a gente olha para o passado, uma crise com claras raízes, com raízes muito bem definidas, com causas muito bem definidas e com um remédio muito simples de ser implementado.
faz o New Deal, como foi o caso dos Estados Unidos, aumenta obras públicas, contrata pessoas, expande o gasto público, porque a roda da economia vai girar. Se o que está faltando é demanda, vamos expandir a demanda, que a oferta vai vir atrás. Mas não dá para expandir a demanda e achar que a oferta vai vir atrás dentro de um contexto de isolamento, dentro de um contexto de pandemia. Então, não se aplica realmente o modelo keynesiano, digamos assim, dentro da sua plenitude no contexto atual. Se a gente pegar a crise de 2008, ela é uma crise financeira, é uma crise causada pelo excesso de alavancagem bancária, principalmente dos bancos americanos, excesso de alavancagem em grande medida estimulado pelo Fed, estimulado pelo Banco Central dos Estados Unidos, excesso de alavancagem que fez com que os bancos emprestassem para pessoas que não tinham como pagar. Se essas pessoas não tinham como pagar, em algum momento os bancos vão perder esse dinheiro, até porque as garantias não eram suficientemente boas. Ou seja, não tem muita dificuldade, de novo, de detectar qual é o problema. A gente está falando de uma crise bancária, onde os bancos estão com problema de caixa, estão com problema de liquidez, estão com problema realmente de recursos para enfrentar uma corrida aos saques. O que eu faço diante de um contexto como esse? Entocho o dinheiro nos bancos, né? Coloco lá 700 bilhões de dólares, como o Fed fez em 2008, e salvo os bancos. E, consequentemente, a crise ela vai ter um custo, ela vai ser dramática, vai ter um tempo de solução, mas eu sei qual é o remédio, eu sei o que eu tenho que fazer numa situação como essa, e foi feito. Os créditos todos eram inclusive, nessa época aí, Daniel, foi, trazendo para a política, né, foi um momento no qual a gente teve a criação na verdade, a criação não, mas a elevação do nível do debate no G20 financeiro, e as reuniões eram todas em torno de cifras, né? Quanto que a gente vai liberar? Tem uma reunião em Londres, por exemplo, no início de 2009, que se decidiu a liberação de 1,1 trilhão de dólares para estimular a economia para solucionar a crise. Eu olhava para a época e falava assim, caramba, muito dinheiro, né? Aí até olhar essa crise agora, para a gente ver, né, as cifras que estão sendo imaginadas agora. Cifras que mudaram realmente, estão numa outra proporção, né? Bom, mas se a gente pegar aqui a crise de 2008, eram créditos podres, ou seja, bancos emprestaram, não iam reaver esse dinheiro, que havia sido concedido na forma de empréstimos, e as garantias não eram suficientemente boas para ressarcir o banco. Ou seja, eu botei o meu dinheiro no banco, o banco emprestou e o banco perdeu o meu dinheiro. Foi isso que aconteceu, né? Na prática foi isso, então você tinha essencialmente uma crise bancária. Falências no sistema financeiro que começaram, e aí realmente o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, acabou atuando. O contágio foi bastante rápido, aliás, o enfrentamento também foi, né? Eu lembro de uma reunião dos bancos centrais dos países ricos que foi realizada num domingo e eles anunciaram um pacotão de medidas num domingo. Hoje, ainda estou para observar uma reunião dos presidentes dos bancos centrais dos países ricos, ainda não aconteceu essa reunião, para que você tenha um enfrentamento coordenado. Nem entre os presidentes dos países. Assim, tudo É bem, tem uma série de restrições, uma série de restrições de encontro e tudo, mas, por exemplo, videoconferência. Tá tendo reunião na ONU. Se a ONU está conseguindo se reunir exatamente dessa maneira, videoconferência e tudo. Agora, os chefes de Estado não se reuniram para discutir uma crise dessa magnitude, uma crise na qual o enfrentamento ele tem que ser conjunto do ponto de vista sanitário, político e econômico. E não teve reunião até agora. Sem dúvida. Bom, agora falando um pouquinho do caso brasileiro, que tem gerado muita curiosidade, as medidas, né, que têm sido utilizadas de enfrentamento no caso do Brasil. E aí, seguindo aquela linha que eu coloquei há pouco, de você tentar manter as coisas minimamente funcionando. Você já reduziu a taxa Selic, né? A taxa de juros básica no Brasil está em 3,75, já tem gente dizendo que ela vai cair ainda mais. Já tem gente falando que ela pode vir para casa de 2% ainda esse ano, já tem bancos apostando nessa direção. Seria realmente inacreditável você ter no Brasil uma taxa de juros até menor do que a taxa de inflação, mas justamente com o objetivo de tentar estimular a economia dentro de um contexto como o atual. A gente tem 40 bilhões de reais que estão sendo disponibilizados para pequenas e médias empresas para que elas possam pagar a folha de pagamento dentro de um arranjo, inclusive, bastante diferente, né? Porque o que acabou acontecendo na prática foi que o Tesouro está entrando com 34 e os bancos privados estão entrando com 6 bilhões de reais. E esses recursos vão ser emprestados com spread zero, ou seja, o juro vai ser Selic, 3,75% ao ano, com 6 meses de carência e 36 meses para pagar. Ou seja, algo que nunca foi feito no Brasil, nada parecido Daniel, só para a gente de um empréstimo como esse. Só para a gente fazer uma comparação, até pouco tempo atrás, quanto que era a taxa Selic? Ela chegou num nível bastante elevado, mas ela caiu muito rapidamente em pouco tempo, né? Isso, a taxa Selic, se a gente pegar 2015, ela estava ali por volta de 14, quase 15%. E ela está hoje em 3,75%, caiu bastante.
E agora a gente está tendo a disponibilização de uma linha de crédito, onde, inclusive, nessa linha de crédito, os bancos depositam direto na conta dos funcionários, quer dizer, nem passa no caixa da empresa como forma de preservação de emprego. Me pareceu algo bastante diferente do que o Brasil costuma praticar. A medida provisória 936, que é aquela que permite redução de salário com redução de jornada de trabalho, essa aí ainda vai ser debatida, ela tem alguns pontos muito polêmicos, como, por exemplo, a compensação que o governo brasileiro está oferecendo, que é muito pequena. Ele está oferecendo uma compensação que é um pedaço do seguro-desemprego que a pessoa teria direito, ou seja, se você reduzir a sua jornada de trabalho e o seu salário em 50%, você teria direito a 50% do seguro-desemprego que você receberia se tivesse sido demitido. Lembrando que o seguro-desemprego no Brasil oscila entre um salário mínimo e R$ 1.800. Quer dizer, o máximo de seguro-desemprego que se paga no Brasil são R$ 1.800. Ou seja, receber às vezes metade desses R$ 1.800 significa 900, ou então receber 25% desse seguro-desemprego, você está falando de R$ 450, não é realmente um auxílio muito significativo, muito grande. Transferências de renda, aquele pacote de R$ 600, hoje o governo até abriu um aplicativo para que o pessoal de MEI, informais, também contribuintes autônomos da Previdência possam receber R$ 600 por mês, é uma forma justamente de tentar ajudar essas pessoas que estão sem renda nenhuma. Então, você vai ter essa liberação já essa semana, já começa. Estado de calamidade pública, que permitiu ao governo, na prática, bicar a lei de responsabilidade fiscal, bicar o teto de gastos e, consequentemente, expandir os gastos dentro desse contexto de calamidade, o que, claro, vai aumentar o nível de endividamento do governo brasileiro. Não se cogita emitir moeda. Alguém até aqui perguntou no chat, falando sobre emissão de moeda, isso não se pensa, justamente, pelo menos nesse momento, pelo menos de forma tradicional. O orçamento de guerra, que foi uma PEC que foi aprovada na última sexta-feira para separar as despesas do enfrentamento do coronavírus das despesas tradicionais do orçamento, tentar gerar essa separação. Adiamentos no pagamento de impostos, né? Impostos estão sendo jogados para frente, tanto de empresas quanto de pessoas. O melhor exemplo foi o imposto de renda, que saiu de 30 de abril e foi para 30 de junho. Foi jogado 2 meses para frente. Porra, ainda bem, eu tava com uma preguiça de fazer esse negócio, Daniel. Agora só 30 de junho. E uma outra coisa que eu acho importante destacar, as expectativas que o IPEA divulgou essa semana para a economia brasileira. Eu achei as expectativas do IPEA ainda razoavelmente otimistas. O IPEA considerou que, se nós tivermos um mês de isolamento horizontal, o PIB brasileiro recua 0,4% nesse ano de 2020. Se nós tivermos um isolamento horizontal de 2 meses, o PIB brasileiro recua 0,9%. E se nós tivermos um isolamento de 3 meses, o PIB brasileiro recua menos 1,8%. Acho que tende a ser mais. Me parece que o IPEA está um pouco otimista, mas o IPEA tem realmente relatórios e métodos muito bem feitos e conhece bastante de Brasil. Agora, eu queria falar de um outro caso que está chamando muito a atenção, claro, que é o caso dos Estados Unidos. E eu queria começar fazendo uma referência que é a seguinte. Esse aqui é o gráfico de pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos. Histórico, né? Desde os anos 60 até hoje. E eu quero que vocês observem que o recorde de pedidos de auxílio-desemprego numa única semana nos Estados Unidos tinha sido na década de 80, ali no início da década de 80, tinha sido uma semana onde tinham sido pedidos 695 mil auxílios-desemprego na mesma semana. Na última semana, nós tivemos nos Estados Unidos 6.650.000 pedidos de auxílio-desemprego em uma semana, sendo que na semana anterior tinham sido mais de 3 milhões de pedidos de auxílio-desemprego. Portanto, a gente está falando num período de 2 semanas, o desemprego nos Estados Unidos aumentou em pelo menos 10 milhões de pessoas, em 2 semanas de isolamento. E claro que a tendência é que isso se agrave ao longo das próximas semanas. Afinal, a gente está falando de um isolamento que até agora já está estabelecido pelo presidente Trump até o dia 30 de abril, o que tende a gerar um impacto aí bem forte sobre a economia americana ao longo das próximas semanas. A princípio, né, Daniel? Isso é um ponto importante, né? A princípio, esse é o ponto, que a gente não sabe quanto tempo demora para esse negócio entrar nos eixos. Então, nem isso dá para saber. Não dá para saber. Por isso que a previsão fica muito difícil, né? Porque você acaba tendo que trabalhar com cenários. Dependendo de quanto tempo demora o isolamento, o impacto sobre a economia vai ser maior.
ou então se o isolamento horizontal migra para um isolamento vertical, e aí você passa a ter um outro cenário em termos de impacto sobre o PIB. Enfim, são muitas as possibilidades e cada dia é um dia, né? A gente está trabalhando com um cenário onde semana que vem virou longuíssimo prazo, e não é só para o Brasil, virou longuíssimo prazo para o planeta, em termos de análise econômica. E falando um pouco aqui do enfrentamento por parte dos Estados Unidos, e você falava justamente das cifras, né? O grande destaque é, sem dúvida alguma, o pacote de 2 trilhões de dólares que foi aprovado no Congresso dos Estados Unidos para o enfrentamento do coronavírus. 2 trilhões de dólares é aproximadamente 10% do PIB dos Estados Unidos. 2 trilhões de dólares é mais do que o PIB do Brasil. O PIB do Brasil em 2019 foi de 1,8 trilhão de dólares. Então, a gente está falando de um pacote de socorro nos Estados Unidos superior ao PIB brasileiro, o que não é pouca um coisa. comentário. Tem muita gente falando agora, a Angela Merkel, né, o amor da sua vida, falou isso, a rainha Elizabeth II falou a mesma coisa, que é o maior desafio desses países desde a Segunda Guerra Mundial. Outro dia eu fiz uma comparação entre esse pacote aí e o Plano Marshall, né, que a gente está falando assim, sobre um dos grandes pacotes de reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. E o Plano Marshall foi, mesmo em termos percentuais do PIB, muito menor do que esse pacote aí. Mas o pacote de 10% do PIB, o Plano Marshall deve ter sido quanto? Né? 4% talvez do PIB americano, que eles injetaram na Europa na época? Por volta disso, 4% 4%. do PIB americano. Então, você está falando de um pacote em termos de proporção do PIB americano menor, né? Bem menor, 4% a 5%. Eu já vi 5% também, dependendo do referencial que você utilize. Só para pegar o gancho que você colocou, o pacote alemão é de 600 bilhões de euros. 600 bilhões de euros é o pacote alemão. E aí a gente está falando de uma Alemanha que tem um PIB de mais ou menos 3 trilhões de dólares. Então, 600, em proporção do PIB, o pacote alemão é ainda maior. Bom, claro que esse pacote envolve de tudo, né? Você tem transferências para pessoas, você tem o seguro-desemprego estendido, você tem incentivos com corte de impostos para manutenção de empregos, você tem empréstimos e doações a empresas, você tem transferências para governos locais para que eles possam enfrentar a pandemia. Então, na prática, a gente está falando de um pacote que vai atuar nas mais diferentes frentes, mas que totaliza 2 trilhões de dólares, o que não é pouca coisa. Até do ponto de vista monetário, os americanos também estão atuando de forma muito forte, de forma muito enfática. O Fed reduziu num domingo, numa reunião fora do calendário, a taxa de juro ela caiu para o intervalo, para a faixa entre 0% e 0,25% ao ano, quer dizer, zerou a taxa de juro nos Estados Unidos, a taxa de juro básica, que estava acima de 1%. O Fed anunciou que ele compra todos os títulos do Tesouro que as pessoas quiserem vender para eles. Quando o Tesouro de um país vende um título, aquele título tem um prazo. Ele vai vencer, sei lá, em 2050, vai vencer em 2030, vai vencer em 2022. E o Tesouro só tem a obrigação de pagar por este título no momento em que o prazo expirar. O que o Tesouro dos Estados Unidos disse, agora tem poucos dias, foi o seguinte: você tem um título do Tesouro americano, 2050, 2040, 2030, não interessa. Pode trazer que eu compro. Pode trazer que eu compro. Está precisando de dinheiro? Traz que eu compro. Traz que eu compro de volta o título e te dou o dinheiro como forma justamente de enfrentamento da crise e de disponibilização de liquidez para o sistema. Agora, Daniel, deixa eu fazer uma pergunta sobre essa questão do título. Tem muitos governos estrangeiros que têm título da dívida americana. Isso pode ser também uma fonte de, por exemplo, uma China da vida, conseguir alimentar a sua própria economia vendendo o título da dívida americana para o próprio Fed. Pode? Pode. Você pode vender títulos. O Brasil também tem mais de 200 bilhões de dólares em títulos da dívida americana. Pode vender para o Fed, pegar esses recursos e trazer para o Brasil. Aliás, uma outra medida, e aí eu queria destacar que é justamente o último ponto, que também é inédita, que foi o Fed ofereceu para 6 países, entre eles o Brasil, a concessão de crédito em dólares com a oferta de garantia da moeda local. Ou seja, o Brasil ele pode pegar até 60 bilhões de dólares emprestados com o Fed, com o Banco Central dos Estados Unidos. E o que o Brasil precisa oferecer em troca? Reais. O Fed nunca aceitou isso. Né? Então, você está falando de algo também muito atípico. Muito atípico. Você ter a disponibilização de uma linha de crédito por parte do Fed para as principais economias emergentes do mundo.
entre elas o Brasil. Na América Latina só foi oferecido para 2 países, para o Brasil e para o México, para as 2 maiores economias da América Latina, o que é, sem dúvida alguma, algo que chama bastante atenção. E uma coisa que eu também queria mencionar aqui, que eu acho importante, é falar um pouco das expectativas para o crescimento mundial nesse ano de 2020. Tá? Se a gente pensar que para o mundo, e essa é uma estimativa que foi feita pela Fitch no final da semana passada, pela agência de risco Fitch, ela está considerando que o mundo vai encolher algo em torno de 1,9%. A estimativa anterior era que o mundo cresceria acima de 3%, ou seja, a gente está falando de um tombo de quase 5% do PIB mundial. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Tá? Às vezes pode parecer percentualmente um valor pequeno, mas é muito expressivo. Quando você mexe 0,5% na expectativa do teu crescimento, é uma hecatombe. É uma hecatombe que aconteceu quando você mexe 0,5%. Imagina mexer praticamente 5% na sua expectativa em termos de crescimento global. Isso é muita, muita coisa. Se a gente pensar em termos de Estados Unidos, a atual previsão é de encolhimento de 3,3% do PIB americano. A expectativa anterior era de crescimento de 2% da economia americana. Era de 2%. Então, a gente também está falando de um desabamento de pouco mais de 5% num período relativamente curto. A gente está falando de uma economia americana que vai entrar em recessão, uma recessão que está contratada, e uma retração de 3% do PIB não é pouca coisa. Ainda mais para uma economia do tamanho da economia dos Estados Unidos. Se a gente pensar em zona do euro... E a quantidade de efeitos que ela gera para as outras também, né? Porque é um mercado consumidor mais importante do mundo, né? Então, o impacto disso para países da América Latina, por exemplo, é enorme. Sim. O efeito em cascata, o efeito de redução de compras dos americanos ao redor do mundo é um efeito muito forte. Zona do euro, expectativa ainda pior, expectativa de recuo de 4,2% do PIB. A expectativa anterior era que a zona do euro ia crescer 1,7% e caiu para 4,2%. O tombo na zona do euro é maior, justamente porque as medidas de isolamento na Europa têm sido ainda mais duras do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos têm sido duras, mas mais concentradas em algumas áreas. Na Europa foi mais generalizada e parece que vai ser mais alongada, pelo menos é o que o relatório considera. Reino Unido, expectativa de recuo de 3,9%, o Reino Unido que não faz parte da zona do euro. E China, menos de 2% de crescimento, algo em torno de 1,5% é o que está se estimando. Aí a pessoa vai dizer, puxa, mas a China vai crescer? Gente, a expectativa de crescimento para a China anterior era de 6,6%. De 6,6% está caindo para algo em torno de 1,5%. O normal da China ao longo da última década era crescer 7, 8%, né? Ainda não saíram os dados desse primeiro trimestre de 2020, mas as expectativas em termos de variação do PIB chinês nesse primeiro trimestre oscilam entre menos 9% e menos 13% no primeiro trimestre de 2020 para a China. A China está enfrentando a sua primeira crise econômica desde a morte do Mao Tse-tung. Isso esvazia muitas vezes aquela teoria conspiratória de que a China está fazendo isso de propósito. A China é um regime ditatorial que se legitima pelo crescimento econômico. Tudo que um regime ditatorial que se legitima pelo crescimento econômico não precisa é de uma crise econômica, né? E uma crise econômica dessa magnitude. Então, a China começa a restabelecer a sua economia, então tudo indica que ela terá tempo para fechar 2020 ainda no campo positivo, mas com crescimento nível Brasil, 1,5%. Né? Um crescimento absolutamente minúsculo, perto do crescimento anterior de 6,6% que estava sendo projetado. Então, o impacto sobre a China também é duríssimo, mas tudo indica que a China vai ser a primeira a se recuperar. Todas as expectativas de crescimento para 2021 são de que a economia cresce, a economia mundial cresce e recupera todo o crescimento de 2020. Mas, claro que a gente tem que observar quanto tempo vai durar essa pandemia. Mas todas as expectativas atualmente consideram que em 2021 a gente fecha o biênio 2021 no azul, na maior parte dos países e na economia mundial, incluindo aí o próprio Brasil. O próprio Brasil estima-se que ele fecha no azul, no biênio dos 2 anos. Mas a gente tem que considerar aí, e está considerando como premissa, que esse isolamento dentro das próximas semanas vai ser suspenso em algum momento, ou pelo menos vai ser flexibilizado, para que você tenha esse processo de recuperação, e isso ainda não é uma certeza. Então, a gente está falando de uma crise de proporções realmente tsunâmicas, né? É algo impressionante.
o que a gente tem vivenciado nesses últimos dias. E, claro, com pouca informação, né? Pouca informação sobre o que efetivamente está acontecendo e o que a gente pode esperar, né? É isso que a gente pode observar em termos de projeções, tá? Para os próximos meses. Beleza. Beleza não, desesperador. Mas vamos dar uma olhadinha aqui em algumas perguntas, Daniel? Vamos lá, vamos lá. Pessoal que estiver mandando aí no Q&A, se tiver perguntas agora, claro que não dá para responder todas, né? Tem um monte de comentário aqui já, mas se tiverem alguns comentários aí, a gente... Vou pensar alguns aqui. Daniel, o Gabriel Lira tá falando, gostaria que falasse um pouco sobre a queda da Bolsa, os prováveis É, reflexos econômicos do Covid no mundo. a Bolsa de Valores ela é, acima de tudo, um termômetro, né? Ela antecipa movimentos que acontecem. E, então, a Bolsa tem sido muito instável. Quem acompanha o mercado americano, o mercado europeu, ou mesmo o mercado brasileiro, fica impressionado que mais 5, menos 5, mais 10, menos 12 se tornou normal. E antes da pandemia, uma oscilação de 3% na Bolsa era considerado um negócio assim, meu Deus, variou 3% no único dia. Isso mostra que o mercado está sem referencial, ou seja, ninguém consegue saber exatamente como as empresas sairão disso tudo, né? Como isso vai impactar a lucratividade delas, como isso vai impactar a capacidade delas de recuperação, como isso vai impactar a carteira de clientes. São tantas perguntas dentro de um contexto como esse que você fica com difícil precificação e por isso que todo momento, quando surge uma novidade, e dentro desse contexto novidades aparecem todos os dias, a bolsa sobe, a bolsa desce, a bolsa sobe, a bolsa desce com uma imprevisibilidade enorme. O Marcos Reinaldi colocou, professor, o senhor avalia que haverá vontade política de responsabilizar internacionalmente a China pela falta de transparência no início da disseminação da doença? Vai não, haverá não. Já está havendo, né? Já tem todo um movimento internacional de responsabilização da China. Essa responsabilização não é jurídica. Então não é assim, vamos processar a China, vamos levar para a ONU. Lembrando, levar isso para a ONU é besteira, não apenas porque não é considerado um tema de segurança, então nada vai poder ser feito. E mesmo que fosse, a China, permanente do Conselho de Segurança, vai bloquear qualquer coisa, naturalmente. Não adianta nem começar a discussão. Agora, questões relacionadas à maneira pela qual você trata a China, sim, vão aparecer. Aliás, o Brasil é um ótimo indício disso, né? O Brasil tem alguns grupos, né, na política brasileira que não tem muito filtro, assim, de o que dá para falar, o que não dá, e isso já começou a sair, já tem sido falado, né? O Eduardo Bolsonaro falou, o Abraham Weintraub falou também, né, sobre a China. O Trump vem falando constantemente sobre o vírus chinês, o vírus chinês, o vírus chinês. Então, sim, isso vai acontecer. E a China está tentando reverter essa situação no sentido de tentar mostrar que, ok, sabe que é no meu território, apesar de algumas partes da política chinesa sequer admitirem isso, mas está tentando adotar uma certa posição de grandeza no sentido de ajudar outros países. Então, mandou ajuda para a Itália, mandou ajuda tá mandando muita ajuda para países africanos, por exemplo. Aliás, o Paulo Roberto da Silva está perguntando também sobre países africanos. Vai chegar, assim, a gente não sabe quando, vai demorar para identificar, porque não tem muito teste, mas vai chegar. Então, assim, essa crise é possível que ela comece a se resolver em determinados locais e se alongue em outros, e o fato de se alongar em outros, que eu falei lá no início, como é uma crise que é um fruto da globalização, o fato dela se estender, por exemplo, em países da África subsaariana, vai acabar fazendo com que você tenha novos focos de recontaminação, por exemplo, na China. É provável que volte. Então, na gripe espanhola isso aconteceu, né? Foi um período muito curto, foi um ano e pouquinho de crise da gripe espanhola, mas você teve uma primeira onda, foi controlada, e teve uma segunda onda que foi ainda mais violenta. Então, pensando do ponto de vista político e econômico, sim, a China ainda vai sofrer bastante politicamente com isso. Quer pegar outra pergunta aí, Daniel? Pega aí para mim, por favor, cara. O Inair Leandro, com relação às expectativas de crescimento, não sei que você já respondeu, né? Se a China sai bem no somatório dos 2 anos, você falou que provavelmente sim. Quanto tempo esperado para a recuperação da economia brasileira, Daniel? Olha, para recuperar o crescimento de 2020, em 2021, se as projeções estiverem corretas, a gente tem essa recuperação. Então, 2021 é o horizonte com o qual a gente pode trabalhar no atual momento de recuperação da economia brasileira. A Regina está perguntando, o professor gostaria de saber comentários com relação às medidas dos Estados Unidos com relação à Venezuela. Por que eu acho essa pergunta aqui importante? Porque existe um clamor internacional para que, num momento grave como esse, você não tenha mais sanções. Então, que as sanções sejam todas levantadas.
E a gente está falando sobre uma crise que abala muito fortemente os Estados Unidos já como sendo o país que tem mais casos, né? Não mais mortes ainda, mas mais casos no mundo. E o Irã também é um país muito atingido, muitíssimo atingido. E no meio dessa crise toda, os Estados Unidos chegaram a ampliar as sanções contra a Venezuela. Enfim, nesse momento os Estados Unidos já cogitaram a possibilidade de retirar as sanções, tudo que eu acho que é uma questão ética, né, de você retirar as sanções num momento como esse. Sanções já é o grave, né, já é o sério, porque atinge muito a população. Então você pune a população para tentar isolar um determinado regime, enfraquecer um determinado regime. No momento de pandemia, eu acho que deveria ser necessário. Eu digo isso pelo fato de que, por exemplo, a ONU demandou um cessar-fogo nos principais conflitos internacionais, exatamente para tentar minimizar os impactos. E no Iêmen, por exemplo, a situação parece mais tranquila. O Iêmen, que é uma das maiores catástrofes humanitárias da atualidade, existe uma diminuição do ritmo das tensões, das hostilidades. Mas, de fato, assim, os Estados Unidos mantêm, até esse momento, sanções econômicas contra a Venezuela. Professor Daniel, você acha que esse otimismo, pergunta Bruno Gomes, esse otimismo do IPEA pode ser devido a uma previsão de demanda represada pelo isolamento? Em parte, sim. A bem da verdade, o IPEA está com uma previsão mais pessimista do que o Ministério da Economia. Mas mesmo com essa demanda represada que está se formando, ainda acho que o cenário mais provável é que o IPEA reveja essas previsões para baixo. Tanto as previsões do IPEA quanto as previsões da Fitch são previsões que foram publicadas na semana passada, tá? Então são previsões muito recentes, muito atualizadas em relação ao crescimento tanto brasileiro quanto internacional. Beleza. A Isabela botou uma pergunta aqui que é o seguinte: Tanguy, você acha que teremos uma mudança no tabuleiro da geopolítica? Estados Unidos perdendo força e China ascendendo no lugar? Isabela, a posição dos Estados Unidos é uma posição muito, muito importante para essa crise toda, porque, em parte, o cenário que eu descrevi lá no início dessa nossa aula aqui, em que eu falei sobre uma diminuição da importância do multilateralismo, né? Um multilateralismo que um pouco cambeta, né, depois da crise de 2008, em parte é um cenário construído a partir de uma decisão dos Estados Unidos, a partir da eleição do Trump, de não mais participar como grande garantidor da ordem internacional. Esse é um momento no qual os Estados Unidos têm uma bifurcação à sua frente, uma encruzilhada. Eles podem seguir pelo caminho de manter o multilateralismo enfraquecido. Isso traz uma série de benefícios para os Estados Unidos, eles se sentem menos responsáveis, eles vão gastar menos dinheiro com ajuda aos outros, crises por aí e tal, mas também traz o fato de que o multilateralismo, da maneira como vem sendo construído pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, ele vai morrer de vez. E essa crise do coronavírus, ela é o vai ou racha para aquele multilateralismo. Se os Estados Unidos, de fato, recuarem e não mantiverem, portanto, qualquer tipo de forma de construção do multilateralismo, alguém vai assumir. Isso é garantido, não existe vácuo na política. Então a gente vai ter um momento de muita instabilidade até que você construa um novo cenário, mas fatalmente alguém vai assumir essa responsabilidade. A China dá demonstrações de que até hoje ela nunca quis muito assumir esse papel, mas pode querer. Ela tem feito investimentos no mundo inteiro, ela tem ajudado. Isso pode ser uma ótima maneira que ela pode ter de limpar o seu nome por conta do coronavírus ter surgido no seu território e ela ter ocultado por tanto tempo a gravidade da situação. Naturalmente, a Europa aparece com muita força também para tentar reconstruir esse cenário, mas sim, a China, que tem uma política econômica muito forte, uma política externa muito econômica, de muito comércio, de muito investimento, integração de infraestrutura, vai se recuperar mais rápido que os outros, como o Daniel falou, é possível sim. Isso depende mais dos Estados Unidos do que da China. Se os Estados Unidos quiserem reassumir essa função internacional, eu acredito que os Estados Unidos continuam sendo a grande potência, mandando na geopolítica mundial durante muito tempo ainda. Agora, se eles abrirem mão, alguém vai assumir. Não vejo muita saída para isso. Acho que é isso, né, Taguer? Acho que, poxa, valeu muito aqui o nosso encontro de hoje. Eu queria agradecer muito as pessoas que ficaram com a gente até esse horário. Mais uma vez, pedir desculpas realmente pelo atraso. A gente vai buscar, inclusive, formas até de deixar essa aula disponibilizada. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer para as pessoas que tiveram problemas, para as pessoas que não conseguiram, de repente, assistir a aula justamente por conta do atraso. Eu fiquei muito feliz, acho que foi uma experiência muito bacana. E eu tenho aqui o meu amigo Charlie, ele acha que a aula foi ótima, Tanguy, apesar de você, tá? Charlie assistiu a aula aqui, ele assiste todas as minhas aulas, e ele realmente disse para mim que a minha participação foi muito boa, a sua nem tanto.
Que forma de terminar a aula, cara, mostrando bichinho de pelúcia. Você estava a fim de mostrar bichinho de pelúcia já tinha um tempo, né, cara? Aí Pois você é, achou cara. agora um gancho e tal, e demonstrou. Aí coloquei. Mostrou aí. Charlie assiste todas as minhas aulas. Gente, muito obrigado mais uma vez. Queria agradecer muito também ao Clipping CACD, que acolheu a mim e o Daniel como professores, né? Já tem, na verdade, no ano passado, já tem alguns meses, e ajudou demais a gente com essa infraestrutura toda aqui. A gente vai fazer outros eventos como esses. O nosso objetivo era daqui para frente não apenas a gente vai manter as colunas, vai manter os bate-papos, a gente vai dar outras aulas e muito provavelmente cursos também. Então, pedir, na verdade, agradecer demais ao Lucas, né, do Clipe CACD, a Elise também, que Elise, 100% com a Rafael. gente, o Rafael e o Lucas, né, que são as duas pessoas que já têm contato com a gente há mais tempo. Aliás, sempre é importante lembrar que quando o Petit Jornal começou, lá em 2016, tanto o Rafael quanto o Lucas estiveram com a gente, Participaram desse processo. participaram do processo de criação, de modelagem do produto. Então, quem acompanha o Petit Jornal tem um ponto aí, tem a ver com o Clipping CACD também. Acompanha porque eles têm novidades muito legais e a gente fatalmente vai continuar com essa parceria com eles também. Se você Maravilha. gostou dessa nossa aula, você pode se tornar também um apoiador do Petit Jornal, entrando no nosso site www.petitjornal.com.br. Você pode contribuir com a ajuda que você quiser, com o valor que você quiser, por lá, e ajuda demais a gente a manter esses projetos que a gente tem vontade de fazer. Com a ajuda de vocês, tudo fica mais fácil. Maravilha. É isso. Beleza. Obrigado, Daniel. Valeu, Obrigado, abraço. gente. Tchau, tchau, gente. Boa Valeu. noite. Tchau, tchau.